começarem a protestar contra a professora. Fala galera, A professora tem chamou mais meus pais um pra vídeo conversar e disse que hoje eu precisava vou me fingir Eu não ser lembro exatamente o motivo do protesto. hacker Provavelmente eu famoso tava certo. Quando eu tinha chamado. 7 anos, o esporte que eu mais gostava era Deixa eu futebol. E modéstia à mostrar parte, aqui eu era ó, muito galera, bom. Até que alguns anos depois eu comecei a ficar muito alto esse e meu cérebro mesmo, nunca mais se Tubers adaptou no tamanho das minhas 93. pernas. Aí eu só fiquei horrível e parei de jogar. Fora isso, eu nunca gostei muito de esportes e, pra piorar ainda mais, eu era Hoje eu tô completamente com, viciado em videogames e computador. Eu hoje tinha eu um tô amigo chamado Victor com que tinha exatamente a mesma idade do jogo. Aí você imagina o que duas crianças colocaram em um aí galera, vídeo que no final a gente já tinha meu irmão colocado que coisa só tipo um bom Pokémon, louco aqui. Naruto e até bolacha traquinas dentro do jogo. E foi na Eu já mesma vou época que eu subi começar o aqui canal de um dando rapaz aí da galera. internet que chamava Monark. Depois de uma semaninha vendo aqueles Hoje eu vídeos, tô eu com coloquei na minha Cartola cabeça Hub. eu vou ser um youtuber de Minecraft. Eu aprendi a gravar e criei meu próprio canal no YouTube. E na época eu lembro que foi até que bem, deve Bora ter ver se pegado pelo menos umas 3 visualizações, mas mesmo assim eu amava fazer aquilo. Eu tinha alguns amigos da escola que também jogavam e eu acabava incluindo eles no vídeo mesmo contra a própria vontade deles. Depois de alguns meses fazendo vídeo, eu lembro de chegar em 1000 inscritos. Isso começou a virar realmente uma obsessão pra mim e eu até divulgava o canal na Deixa eu ver essa escola, menina. porque na verdade foi uma péssima ideia Tá naquela ficando época. Eu lembro que o congelado. cara que estudava comigo, que inclusive era meu amigo, chegou pra mim durante o intervalo e falou: Cara, eu acho que o seu canal não tem futuro. Isso acabou comigo. Eu comecei a desanimar aos poucos e eu via que as visualizações também não estavam subindo. E acho que no fundo nem eu achava que meus vídeos eram realmente bons. Até que nessa época eu acabei desistindo disso e passei a focar em outras coisas. Quando eu tava no 8º ano, eu entrei em uma escola nova e não conhecia absolutamente ninguém. Não tinha nenhum amigo e pra piorar, todo mundo já era parceiraço. Essa próxima tarefa. Eu lembro de começar a entrar em pânico, achando que ia ficar eu e o professor de dupla, até que apareceu um menino chinês de 1,5 m de altura do meu lado e me falou: E aí, quer fazer dupla comigo? Esse cara se chama Lee e hoje é simplesmente o meu melhor amigo. E sim, ele é assim mesmo, não é nenhum tipo de estereótipo, tá? Eu lembro que eu e o Lee, desde aquela época, já pensava que a gente tinha que ser alguém na vida. E com isso eu quero dizer ficar podre de rico. Mas as nossas ideias envolviam criar um anime ou criar um canal no YouTube. E na época nenhuma delas acabou dando muito certo. Nessa mesma escola a gente tinha que usar uniforme, mas mesmo assim eu tinha um look diferenciado. Eu sempre ia pra escola de gorro, agasalho, shorts e chinelo. Até na educação física eu ia de chinelo. O professor olhava pra mim e falava: Cara, não. E ele não deixava eu participar da aula, tá? Eu até concordo que não dá pra correr, jogar futebol de chinelo, mas aí quando era algo tipo vôlei só com as mãos, também não podia. Eu ia tanto de chinelo que esse professor começou a me chamar de chineleira. Mas ele era bonzinho, eu gostava dele. No 2º ano do ensino médio, eu passei por uma transformação. Era por volta de 2015 e tava começando a ficar na moda fazer academia e ficar gigante. Eu comecei a treinar e gostei bastante, só que eu era muito magro. Eu já tinha minha altura atual, que é 1,88, só que eu pesava 65 quilos. E aí eu botei na cabeça que eu ia mudar isso. Foi quando eu comecei a usar aquele moletom que eu não tirava por nada. Nos dias que nem tava fazendo frio, eu usava o moletom. Calor de 40 graus, também usava. Nos dias que fazia frio, eu parecia normal. Enquanto eu usava esse moletom na escola, eu ia treinando em off e ganhando peso. Até que eu saí de 65 quilos pra 80, que pra mim já tava ótimo. E no 3º ano do ensino médio, um dia eu simplesmente apareci sem o moletom, com braços de dinossauro. Obviamente eu tava usando camiseta. Aquele mesmo professor de educação física, quando me viu, perguntou se eu tava tomando bomba. Teve uma professora de geografia que chegou pra mim Apesar dessas ideias de ficar rico, eu tinha que escolher uma faculdade e estudar pra passar. O único problema é que eu era meio preguiçoso. Eu até me virava bem na escola, mas as notas não eram lá aquelas coisas. Até que no último ano do ensino médio, alguma coisa estalou na minha cabeça e eu escolhi a faculdade que eu ia fazer. Foi uma ótima escolha porque tinha tudo a ver com criatividade e e abandonar de vez a ideia de tentar criar algo ou ser algum youtuber. Eu comecei a estudar igual um camelo, dando tudo de mim, mas depois de um mês... Pra você ter uma ideia, a faculdade que eu queria passar, eu tinha que acertar 82 questões de 90, só pra passar pra segunda fase. Toda essa... Fiquei ali na beira de um burnout. Eu acabei focando tanto nisso que...
que foi onde eu conheci o amor da minha vida. Eu não vou falar o nome dela pra vocês não sequestrarem ela, e eu também não vou inventar um nome, senão eu que vou estar correndo perigo. A faculdade era ótima, conheci pessoas novas, fiquei empolgado, Matar de novo só por causa mas foi disso. nessa época que uma oportunidade apareceu. Eu tava trancado em casa com meu computador e com muito tempo sobrando, que era uma ótima oportunidade pra eu voltar a fazer vídeos. Na época eu criei um canal chamado Acho que não tem nada a ver. Sim, esse foi outro canal. E eu comecei a gravar vídeos de curiosidade junto com um professor que é meu amigo. Mas a diferença desse canal pros meus antigos é que agora eu tinha uma carta na manga. O YouTube Shorts. Aos poucos eu fui aprendendo que funcionava e simplesmente deu certo. O canal explodiu e ficou com mais de 2 milhões de inscritos. Apesar de tudo isso, eu ainda não tava 100% satisfeito com aquele canal. É, ó, alimento externo, velho. Minha casa é colorida, a tua não. Foi aí que começou a pipocar a ideia de fazer uma coisa meio diferente. Depois de reunir uma pequena equipe que pudesse me ajudar, no dia 5 de janeiro de 2025, eu postei a primeira animação de truques que salvarão a sua vida. E o vídeo simplesmente bombou. E depois de um ano e alguns meses, eu só tenho a agradecer demais cada um de vocês por serem os melhores fãs que